começa se você ver no capítulo 5, ele chama a atenção a forma como devemos conversar, o que nós devemos discutir. Ele fala da importância da gente agradar a Deus, buscar. E aí ele entra num assunto interessante, num padrão de Deus. Gente, aí ele diz assim, versículo 15, estão comigo? Efésios 5:15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como o que, gente? Ignorantes, insensatos. Mas como? Todo mundo? Qual a definição de uma pessoa sábia na Bíblia? Uma delas. Olha aí o que é que ele fala de uma pessoa sábia. O que é que ele diz, gente? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então todo mundo lê o versículo 16? 1, 2, 3, vamos lá? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como? Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Por temor a Cristo, tenham bons relacionamentos. Os bons relacionamentos, procurem estar sujeitos uns aos outros. Ok, gente? Vamos lá. Hoje nós vamos falar de uma coisa que é um padrão de Deus. Preste atenção, nós estamos falando de um padrão de Deus. Por favor, me permitam refletir. Capítulo 5 de Efésios é uma listagem, certo? É uma figura, é um retrato, um padrão de uma pessoa que é discípulo de Jesus Cristo, que segue a Jesus Cristo. Então, literalmente, é bem prático o capítulo 5. E ele entra, várias coisas nós podemos discutir. No capítulo 5, eu quero falar de uma coisa chamada oportunidade. Todo mundo diz comigo o quê? Oportunidade. Mais uma vez, gente? Oportunidade. E ele diz sobre oportunidade assim: ei, se eu conseguir aproveitar as oportunidades, eu sou uma pessoa sábia. Gente, está ou não está escrito desse jeito? Vocês estão comigo? Amém. Então ele diz assim: olha, não sejam insensatos. Os dias, quando ele fala os dias são maus, assim, os dias são rápidos, velozes, passa muito rápido, gente. E nós estamos próximos, entramos no verão. Isso é tempo, gente. Daqui a pouco a gente vai terminar o ano. Então ele diz assim: os dias são preciosos. Os dias são difíceis. O nosso dia não é moleza. Seja sábio e aproveite as oportunidades. Então, ok, gente. Oportunidade. Todo mundo comigo mais uma vez? Oportunidade. Você lá em casa, você assistindo aí na sua casa, diga comigo: oportunidade. Oportunidade. Legal. O que é oportunidade, pastor? Oportunidade é o tempo oportuno, o tempo certo, o momento ideal, o momento correto, a estação que chegou, é a hora. Então ele diz: aproveite a hora, aproveite o momento. Ei, oportunidades, gente, é o nosso dia a dia. É uma palavra que nós conhecemos, nós falamos, mas nós não nos atemos, nós não paramos para pensar assim: poxa vida, oportunidade é uma coisa real, é do domingo, é de hoje, amanhã você vai ter várias oportunidades, nessa semana várias oportunidades. Sobre oportunidade eu quero falar sobre 3. Uma, as oportunidades que ele perdeu na vida. Gente, não volta mais. Ei, não sei se você é igual a mim. Quantas oportunidades eu perdi? Se você é igual a mim, levanta a sua mão, pastor. Meu Deus, eu cheguei assim: meu Deus, se eu
tivesse a chance de voltar no tempo, e eu sei que ali foi algo que eu pedi. E o que é oportunidade, gente? Mais uma vez, olha a definição. Era o tempo certo. Era a coisa certa. Era o momento certo. E eu perdi. Oportunidades que nós perdemos. O que nós podemos fazer com elas, gente? Nada. Mas nós temos que olhar para elas e aprender com o quê? Com o passado. O passado é a matéria-prima das oportunidades perdidas. E dizer o seguinte: olha, eu não posso mais cometer as mesmas coisas. Tudo bem comigo, gente? Vocês estão comigo? Então são oportunidades que eu perdi, eu preciso. Nós precisamos voltar, olhar para elas, não no sentido de me condenar, não no sentido de ficar deprimido, porque passado ou atrasa, ou destrói, ou complica. Então passado eu tenho que olhar as oportunidades que eu perdi. Segundo tipo de oportunidade, as oportunidades estão nas minhas mãos, eu preciso agarrar. De uma forma profética, eu estou falando sobre você, sobre cada pessoa que está nos assistindo, está ligado na internet. Ei, esse momento é o seu momento. Esse momento é o tempo ideal. Essa estação é a estação certa. Ei, essa é a hora. Esse é o tempo. Você precisa agarrar. Terceira coisa sobre oportunidade, é que a gente pode construir. São oportunidades que eu vou me preparar e eu vou construir, porque elas virão. Então vamos lá repetir: oportunidades que eu perdi. Vamos lá, oportunidade que eu perdi. Oportunidade que eu preciso o quê? Agarrar. Mais uma vez, a oportunidade que eu preciso o quê, gente? Agarrar. E a oportunidade que eu preciso construir. Diga comigo: construir. Ok. Sobre a oportunidade, eu tenho dois elementos importantes. Diga comigo: relógio. Olha para o seu relógio. Relógio o que, gente? Eu preciso do relógio? Preciso, mas cuidado. Nós estamos muito presos ao relógio. O que é relógio, pastor? O relógio é algo que eu preciso administrar, mas eu não posso ser escravo dele. Porque hoje a gente tem hora para dormir, hora para se levantar. Nós somos escravos do relógio. Hora para ir para a igreja, hora para terminar o culto da igreja, hora para orar, hora para ler a Bíblia, hora para malhar, namorar, fechar negócio. Gente, se a gente for olhar, é loucura. E quando você não tem relógio, você, meu Deus, esse é meu relógio, cadê? Então, o relógio é importante, mas o relógio tem a ver comigo, com você. Diga assim: o relógio eu tenho. Relógio eu tenho. Agora, a outra coisa, o tempo é de Deus. Sim, pastor, o que você quer dizer com relógio e tempo? Porque oportunidade é compreender sobre o que, gente? Relógio. Mais uma vez, todo mundo? Relógio. E entender o Tempo. Mais uma vez, entender o tempo. E entender o relógio. Então, o relógio eu tenho. O tempo Deus possui. Amém, Jesus. O relógio, eu posso até ter um relógio, mas é Deus que sabe o tempo. Vamos repetir, gente? O relógio eu tenho, mas o tempo pertence a Deus. E aí, isso é ter sabedoria. Até agora tudo bem? Amém. Tudo bem, gente? Amém. Então,
nós estamos falando de que ele diz assim: seja sábio, aproveite ao máximo cada oportunidade da sua vida. Ele tem oportunidade no seu relacionamento, oportunidade na sua vida espiritual, oportunidade de você servir, oportunidade de você entregar sua vida para Jesus, oportunidade de você mudar a sua vida, oportunidade de você dar uma chance para você mesmo, oportunidade de você crescer, oportunidade de você restaurar teu lar, oportunidade de você restaurar o relacionamento do seu filho, oportunidade de você crescer, oportunidade, tem oportunidade em todas as áreas da nossa vida. Para eu aproveitar essa oportunidade, eu preciso entender. Porque, gente, mais uma vez, o tempo. 3 tipos de tempo. Primeiro, o cronos, né, que é o cronograma, o cronológico, os dias, os meses, os anos, as horas. Nós estamos, que dia é hoje? 21 de setembro. 20 o quê? Setembro. É cronológico, isso é real. O homem inventou isso. Mas existe dois tipos de tempo. O kairos, que é o tempo certo, fica comigo, o tempo certo. O pessoal diz assim, é o tempo de Deus. Não, o kairos é o tempo certo. E existe um outro tempo que existe, né? Vou estar dizendo essa palavra, mas esquece, protésios, que é tempo determinado. Então, 3 tipos de tempo, diga lá comigo: cronológico, tempo certo e tempo determinado. Todo mundo, gente, vamos lá? Cronológico, mais uma vez. E tempo? Todo mundo mais uma vez? Cronológico, tempo certo, tempo determinado. Por que, pastor, você está falando isso? Porque para eu aproveitar ao máximo o meu dia, para eu aproveitar ao máximo a minha vida, para eu aproveitar ao máximo o meu potencial, para eu fazer sentido na minha vida, eu preciso entender do cronológico e eu preciso entender do tempo determinado e do tempo certo. Aí eu vou aprender com as oportunidades que eu perdi, eu vou agarrar as oportunidades que estão agora na minha vida e eu vou construir oportunidades na minha vida. Amém. Como, pastor? Legal, fantástico, eu estou gostando. Eu também. Como? Primeira coisa. E isso aqui é a pregação, gente. Que foi a introdução. Mas nada que a Bíblia diz assim: busque isso. Ela diz divide. Não, ela diz dá o caminho. 3 coisas fazem com que eu venha administrar o tempo, o relógio e o tempo. Primeiro, a Bíblia diz, aqui é Bíblia, não é Costa Neto, isso aqui não é livro meu, não. Isso aqui é a palavra de Deus diz assim: se você quer ter sabedoria, primeiro, compreenda a vontade do Senhor. Compreenda a vontade do Senhor. Conheça a vontade do Senhor. Ele diz assim, olha: por esta razão, versículo 17. Certo? Vou ler a Bíblia. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Porque a vontade do Senhor na minha vida, ela vai me dá ferramentas para eu saber qual é o tempo certo e o tempo determinado e eu administrar o relógio. Por favor, gente, me desculpe. Pastor, qual é a diferença do tempo certo e do tempo determinado? Pode ser que vocês tenham isso na cabeça, né? Eu não falei. Então, qual é a diferença do kairos, do tempo certo? O tempo certo é o tempo acabado, terminado, o tempo maduro. Tempo certo, tempo maduro. E qual é a diferença do tempo determinado? É o que está pronunciado, está escrito, está determinado. Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Está clara a diferença? Amém. Está claro, gente? Amém. Certo? Então vamos lá. Compreender a vontade do Senhor. Gente, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Provérbios 19, versículo 21. Diz lá:
Muitos planos há no coração do homem, mas é o propósito, ou seja, o tempo certo, o tempo determinado do Senhor que prevalecerá. 21 e 22, vamos lá. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que é que prevalece, gente? Vamos lá, gente, o que é que prevalece? O que é? Nosso Senhor. É o tempo de Deus, gente. É o tempo certo de Deus, é o tempo determinado de Deus. Pastor, compreender a vontade de Deus, porque é importante para a minha vida, gente, porque a vontade de Deus, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, vocês depois só anota aí, só anota. Eu acho interessante que são poucas pessoas que anotam, muita gente que não anota. Eu tenho bem 8 ou 10 cadernetas dessas, eu anoto tudo. E na semana eu fico revisando. Só uma dica para vocês. Mas vocês têm a memória muito boa, vou prestar atenção. Daqui a 2 meses vocês sabem de tudo. Romanos capítulo 12 diz assim: que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O capítulo 12 ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que aprendei os vossos corpos, sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto nacional. E não vos conformeis, não se amolde, cuidado, não tome a forma do mundo, da sociedade, do que tem por aí. Mas seja transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, desfruteis, seja estabelecendo na sua vida a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Gente, eu passei o dia todo dizendo assim: o que é boa, perfeita e agradável? O que é boa, perfeita? O que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E assim, para mim, assim, para eu entender as coisas, eu gosto de coisas práticas. Eu disse: eu sei. Então eu imaginei eu indo comprar uma roupa. O que é uma coisa boa, perfeita e agradável? Você chega e diz assim: primeira coisa que você, não sei se você é igual a mim, primeira coisa que eu acho, se é boa, é o preço. Primeiro, pode ser o que for, lindo, maravilhoso, o que for. Se o preço não for bom, ele diz assim: terrível, coisa feia, coisa terrível. Não é? Você gosta, você olha e diz: qual é o preço? O cara diz: não, horrível. Não gostou não, não gostei não. Então você pega uma roupa, você olha e diz: qual o preço? Bom. Estão comigo, gente? Também vocês são igual a mim, né? Bom. O que é agradável? Quando você olha a cor, o jeito, tal, assim, rapaz, eu gostei. Quando você veste, aí você diz o quê? Perfeito. Ótimo. Ficou? Ótimo. Ótimo. Por quê? É bom. É agradável. Por quê? É o meu tamanho. O que você faz, gente? Estou nessa. A vontade de Deus é o quê? É boa. Ela é o que, gente? Ela Agradável. dá alegria, você gosta. E ela é o quê? Perfeito. Perfeita. E Paulo, pelo Espírito Santo, ele diz assim: ei, você quer aproveitar as oportunidades que estão na sua frente hoje? Relacionamento, trabalho, é uma mudança que você tem que fazer. Ei, é uma cidade que você tem que ir agora, é uma empresa que você tem que abrir, é um negócio que você tem que fechar, é um momento que você tem que, não, olha, eu vou pedir casamento, não, eu vou pular fora. E diz: ei, você precisa conhecer a vontade de Deus. Se você compreender a vontade de Deus, diga comigo, ela vai ser o que, gente? Boa, agradável e Perfeito. Provérbios diz assim, gente, olha aí Provérbios, vamos lá para Provérbios mais uma vez. Provérbios
Provérbios capítulo 16, versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho. Provérbios 16, 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor, o que é que a gente diz? Determina os seus passos. Amém, Jesus. Aleluia. Diz lá, em seu coração o homem tem o relógio. Diga comigo, gente. Em seu coração o homem tem o que, gente? O relógio. Eu mexo com o relógio, eu faço o que eu quiser com o relógio. Mas é Deus que diz assim: ei, Aleluia. Amém, Jesus. sou eu. Aleluia. Pertence a mim. Eu sei o tempo certo. Eu sei o tempo maduro. Eu sei aquilo que eu tenho para ti. Já está determinado e já está certo. Amém, Jesus. Aleluia. Não tem problema nenhum. Mexa com o relógio. Mexa com o relógio. Verifique, se programe. Vá lá. Não tem problema nenhum. Mas seja sábio. No tempo certo e no tempo determinado vai acontecer. Amém, Jesus. Isso é o que, gente? Nós estamos dentro da vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus, gente? Bíblia. A vontade de Deus está aqui. Da onde, gente? Palavra. João 8,31 diz assim: vocês são meus discípulos se vocês obedecerem a minha palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque muitas vezes a gente diz só esse trecho: conhecereis a verdade vos libertará. Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vem antes uma vírgula. Então antes tem alguma coisa mais importante. E o que é mais importante do e a verdade vos libertará? E diz assim: se vocês forem meus discípulos, vocês vão seguir o que eu mandei. Ei! Essa verdade vai estabelecer na sua vida e vai te libertar. Vai fazer com que você deixe de olhar apenas para o relógio e descanse no tempo certo e no tempo determinado. Segunda coisa que o texto diz: primeiro, para eu aproveitar as oportunidades, agarrar as oportunidades e construir as que virão, eu preciso estar dentro da vontade de Deus. Comigo, todo mundo tem dentro de que a gente dá? Vontade de Deus. Segunda coisa, diz assim: seja cheio do Espírito Santo. Amém. Diz aqui o texto. Vamos lá para o texto? Efésios. Não se embriaguem com o vinho, com a libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Pastor, você vai falar de bebida? Não. Vou falar de uma coisa pior do que bebida. O que é que te embriaga? Porque não é só bebida que embriaga a gente, não. E de uma forma popular, desculpe você que é de outro estado, ou está nos assistindo em outro país. Minha pergunta é: qual a tua cachaça? O que é que tem tirado você do prumo? O que é que tem tirado você do equilíbrio? Porque não é só cachaça, não é só bebida, não. Tem muita coisa que está nos embriagando. E o que é que o texto diz? Pastor, o que é que ser cheio do Espírito Santo tem a ver com o relógio e com o tempo? Porque ele diz assim: se eu não prestar atenção, se eu não abrir os meus olhos, se eu não perceber o que está me tirando do foco, eu vou continuar perdendo as oportunidades que eu já perdi. Eu não vou conseguir, porque eu não tenho equilíbrio, eu estou descontrolado, então eu não vou aproveitar as oportunidades que estão na minha frente, eu preciso agarrar. Amém, Jesus. Pior, perdi, vou perder novamente, e eu não vou construir as oportunidades que estão na minha frente. A única condição para me trazer para o equilíbrio. O que é que o Espírito Santo faz? Muita coisa. Mas o
texto, ele chama atenção. O Espírito Santo me coloca no controle e sob controle. Diga comigo. No controle e sob controle. Mais uma vez, gente. No controle e sob controle. Mais uma vez. No controle e... Qual a diferença, pastor? No controle é que assim, ele vai me capacitar nesse dia. Eu estou no controle. Não vou fazer. Não é para fazer. E toda decisão, quando você diz sim, você está dizendo não para outras coisas, gente. O problema é que a gente quer dizer sim para tudo. Se você diz sim para uma coisa, você está dizendo não para outra. Se você diz não para uma coisa, você está dizendo o quê? Não. Então precisa fazer tudo. Então ter o controle é uma das riquezas que o Espírito Santo faz na minha vida, na sua vida. O Espírito Santo transforma a minha vida. O Espírito Santo faz com que eu enxergue o reino de Deus. João capítulo 3. Eu entre no reino de Deus e eu desfruto do reino de Deus. E só é possível se eu nascer novamente. Nascer novamente é o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que transforma a minha vida. É o Espírito Santo que abre os meus olhos para as coisas de Deus. E é o Espírito Santo que me dá controle. Controle. Ei, gente, Deus está falando para você hoje. Escuta o que o Espírito Santo está dizendo para você. A sua vida, a resposta para a sua vida que você veio buscar hoje é: tenha controle, tenha domínio. Amém. Amém. Tenha domínio. E esteja sob controle. O Espírito Santo me guia, me dirige. Gálatas capítulo 5 diz assim: andem no Espírito e vivam no Espírito. O que é andar no Espírito é fazer segundo o Espírito Santo. E o que é viver no Espírito é ser segundo o Espírito Santo. E o que é ser segundo o Espírito Santo? Ele diz, olha, é você ter amor, ter alegria, ter paz, ter bondade, benignidade, fidelidade, ter mansidão, ter domínio próprio. Gente, e ser cheio do Espírito Santo passa por uma condição, gente. Eu dar minha vida para Jesus. Estar submisso a Jesus. Entregue minha vida para Jesus. E o fato de você estar aqui, decidir ir ouvir para a igreja aqui, é você estar dizendo assim: pastor, eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Então você está dizendo assim: eu preciso do Espírito Santo. Legal, fantástico. Agora faça isso, algo que seja o seu café da manhã, a sua refeição de 9 horas. Faça, deseje o Espírito Santo, como você come, almoça todo dia. Deseje o Espírito Santo. Deseje. Pedro diz assim: ei, como crianças recém-nascidas que desejam um leite materno, seja da mesma forma, deseje o Espírito Santo. Amém. Como essa, uma criança que precisa do leite materno, seja você. Não seja simplesmente uma oração da mente, mas uma oração do coração. Espírito Santo, eu preciso do Senhor para estar no controle e sob controle. Decidir. E quando eu não puder decidir, é o Senhor que vai decidir na minha vida. Amém. Amém. Legal, gente? Pelo Espírito Santo, eu vou ter o que, gente? Diga comigo, o controle do que, gente? Relógio. E eu vou estar sob o controle de que, gente? Mais uma vez, eu vou estar no controle de quê? Do relógio. E eu vou estar sob o controle de que, gente? Do tempo certo e do tempo determinado de Deus. Porque eu estou buscando a vontade de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus na minha vida vai quebrar tudo aquilo que me embriaga.
Amém, Jesus. Tudo aquilo que tira o meu foco. Pode ser um trabalho, pode ser um bem, pode ser um negócio, pode ser uma amizade, que está embriagando você, tirando você sua razão, seu raciocínio, está desequilibrando você. O que é que tem no interior? O que é que você carrega? Ei, que mágoa está te tirando, está te embriagando. O que você carrega na sua alma está tirando? Que peso você carrega na sua alma? Que angústia você carrega na sua alma? Que falta de perdão você carrega na sua alma? Que traumas está tirando você? Que palavras você ouviu e que desceu ao teu coração é mentira, mas você está dando como certo? O que está te embriagando? Ei, que aproveitar as oportunidades que já chegam. Amém. Essa coisa que o texto diz, eu quero terminar com isso. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Levando sério a Deus, se relacionem. Tenham bons relacionamentos. Gente, bons relacionamentos, boas conexões, fazem com que eu aproveite bem o meu. Bem o que, gente? Meu? Tempo de Deus. Bons relacionamentos. Gente, o sábio anda com o sábio. Amém. Paulo Vieira usa uma expressão interessante, ele usa a expressão contágio social. Qual é o teu contágio social? É isso, pastor? Se você só anda com gente que só fala sobre comida, só pensa em comida, só programa negócio de comida, só fala, só cheira, só anda com comida, você vai fazer o quê? Cortar. O que eu faço? Muda o contrário. Mas se você anda com gente que não é religiosa, não é aquele cara ou aquela pessoa que não sabe conversar outro assunto, mas é uma pessoa de Deus. O que ela fala é sobre Deus, o que ela pensa é sobre Deus, o que ela age é sobre Deus, o que ela imagina é sobre Deus, o que ela programa é sobre Deus, o que ela inspira e expira, respira é sobre Deus. O que vai acontecer com você, gente? Vai começar a pensar sobre Deus, falar sobre Deus, imaginar sobre Deus. Resposta para a tua vida hoje. Ei, quer aprender com as oportunidades que você perdeu? Quer agarrar as oportunidades na tua vida hoje? Quer construir a oportunidade? Veja com quem você ama. Amém. Bote o teu burro em árvore que dá sombra. É aqui que eu vou amarrar. Meu amigo, essa sombrazinha aqui, é aqui que eu vou ficar. Tá gravando, né? Tá. Mas gente, amplia também o teu contágio social. Tem um Rapaz, várias. aqui, corre de Tem Deus, eu vou várias, esse povo né? aqui. Mas vou ampliar meu contágio social. Eu vou andar com esse pessoal aqui, bicho é cabeça. Olha os livros que ele lê. Olha as conversas que ele faz. Poxa, esse cara aqui já falou mais coisas, dá uma frase, pelo amor de Deus, mudou uma patologia. Eu disse uma coisa, falo, pelo amor de Deus, rapaz, o livro que esse cara manda também. Rapaz, o curso que eu vou fazer também. Rapaz, então, eu tenho esse contágio social aqui que é espiritual, tenho esse contágio social aqui que me leva a ser mais inteligente, mais intelectual. Eu tenho outro contágio social aqui, esse cara trabalha, bicho, olha onde ele bota a mão. Puxa vida, ninguém vive de pirulito, cara, mas só vender pirulito corre. Eu pensei que esse cara tem alguma coisa, não é possível. Poxa, esse pirulito aqui, o pirulito desse cara aqui, meu Deus, não, peraí, vamos dar com esse cara aqui. Que cara inteligente, não é um pirulito, rapaz, ele aposta um negócio, no palito, não tá no pirulito, não. Esse cara é muito criativo, pelo amor de Deus, como é que eu não pensei nisso?
contágio espiritual, eu tenho um contágio aqui intelectual, eu tenho um contágio aqui profissional, e eu tenho um outro contágio aqui, que é um contágio moral. Isso, ele diz assim, eu estou levando o sério a Deus. Isso é levar Deus a sério. Deus, por que tem a ver isso, pastor, com o que o senhor está falando? Porque conexões boas vão determinar a minha agenda. Hello? Quem está preenchendo a tua agenda? Não é o que está preenchendo a tua agenda. Quem está preenchendo a tua agenda? E Deus diz assim: ei, leve a sério isso. É como você estivesse levando a sério a mim. Por temor a mim, leva a sério a isso. Porque isso vai te fazer sábio. Você vai aprender com as oportunidades que você perdeu, agarrar a que está na sua frente, uma decisão importante que você precisa tomar essa semana, nos próximos dias. Eu vou preparar o terreno para a minha vida, porque as oportunidades vão surgir. O tempo certo vai acontecer. O tempo determinado, eu vou estar preparado. Aleluia. Glória a Deus.